Então, chegamos na semana 3 e 4, as duas últimas semanas do volume 3. Vamos então passar a correção. Então, a primeira questão fala que uma lâmpada em um circuito estava submetida a uma tensão de 8 volts. O que são esses 8 volts aqui? É o U, né? A tensão da lâmpada é a mesma coisa que DDP. A corrente que atravessa a lâmpada é 2 amperes. Então, o que é os 2 amperes? Os 2 amperes é o I, a intensidade de corrente. Então, na letra A, ele pede, determine a resistência R da lâmpada. Bom, da primeira lei, eu sei que U é igual a R vezes I, então ele fala muito, no caso, ao contrário, R é igual a U sobre I. Então, é só eu fazer a continha aí, né, gente? O U é 8, o I é 2. Então, eu tiro do texto 8 é igual a resistência vezes 2. Eu acho que a resistência, então, é 4 ohms. Na letra B, ele fala, se a fonte de tensão do circuito for substituída por uma associação de pilhas com tensão de 4,5 volts, qual será a corrente do circuito? Gente, na mesma formulinha lá, ó, agora, em vez de 8, eu vou ter 4,5. Mas a resistência não vai mudar, eu não troquei, a resistência ela é constante, né? Então, a corrente varia, a DDP varia em função da corrente, ou a corrente varia em função da DDP. Então, a gente vai aplicar a fórmula de novo, só que agora, no lugar do U, nós vamos pôr 4,5, o R eu já achei que é 4, e vamos calcular a intensidade da corrente. Então, vai ficar 4,5 dividido por 4, a gente vai achar que a intensidade de corrente é 1,125 milésimos de ampere. Depois, na C, ele fala que o amperímetro é ligado ao sistema após haver uma troca de fonte no circuito. A fonte é aquilo que fornece a diferença de potencial, a tensão ou a voltagem. E mede uma corrente de 1,5 ampere. Então, eu mexi na corrente elétrica agora. E ele pergunta qual vai ser a tensão do circuito. Então, de novo, eu vou usar o URI, né? O U é igual a R vezes I. O eu sei que é a resistência, eu sei que é 4. A nova corrente que ele está dando aí no exercício, ele dá aqui 1,5 amperes, então eu vou multiplicar 4 por 1,5, vou achar 6 volts. Então não tem muita ciência, não acrescentou nada de novo ao que a gente tinha visto anteriormente. No 2, ele fala que ele seja um resistor de material condutor. Ao aumentarmos o comprimento de um resistor, sem variarmos outros parâmetros, então ele vai mexer só no comprimento, tais como área ou resistividade, espera-se que sua. Então vamos lá, da segunda lei, a gente tem o quê? Que a resistência, ela depende do material, que é esse ρ aqui, a resistividade, que não sofre alteração, do comprimento, então está na mesma linha, diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área. Então, se eu mexer só no comprimento, se eu aumentar o comprimento, eu vou aumentar a resistência. Se eu diminuir o comprimento, eu vou diminuir a resistência. O contrário acontece com a área, ela está baixa, então se eu aumentar, diminui, se eu diminuir, aumenta. Então, aqui, se eu aumentei, eu vou aumentar a resistência também. Isso é a letra D de Dorothy. Continuando aí, a 3. Um cabo feito de alumínio possui área de seção transversal correspondente a 1 vezes 10 a menos 7 metros quadrados. Consulte a tabela 1, então vamos buscar a tabela 1 aqui. Ele falou que o cabo é de alumínio, então eu vou achar o alumínio aqui. Eu tenho a resistividade do alumínio 2,8 vezes 10 a menos 8. Então aqui, o valor da resistividade do cabo e determine a resistência em ohms para 6 metros de fio. Então, eu tenho aqui 6 metros de fio.
Então, vai ser o quê? A resistividade, 2,8 vezes 10 a menos 8, aqui a formulinha, né? Eu vou multiplicar pelo comprimento, que são 6, e dividir pela área que ele deu aqui em cima, 1 vezes 10 a menos 7. Então, 6 dividido por 1 é 6. 10, qualquer 1, o 6 aqui dividido por 10 a menos 7, eu vou passar ele para cima, 10 a sétima. Fazendo essa continha aí, eu vou achar 16,8 vezes 10 a menos 1, que é a mesma coisa que 1,68, alternativa C. A 4, ele dá um circuito simples. Em um circuito simples foi inserida uma fonte de 12 volts e um resistor de 230 ohms. Então, essa fonte aqui tem 12 volts e esse resistor 230 ohms. Na letra A, ele pergunta o valor da tensão registrada no voltímetro. Ó, o voltímetro, ele está marcando a tensão justamente da fonte. Não tem nada ligado aqui, ó, entre o voltímetro. Ou é a fonte, ou a única coisa que se encontra aí ligado que é esse resistor. Então, lá no enunciado aqui, a gente tem que essa tensão vale 12 volts. Então, essa é a resposta. Depois, na letra B, a corrente registrada pelo amperímetro colocada no circuito. Bom, eu tenho lá que o resistor é 230 ohms. Então, na formulinha lá, U é igual a R vezes I, eu vou substituir no lugar do U 12 que eu tenho e no lugar do R 230 e vou achar que a intensidade de corrente aí é 12 dividido por 230. Você pode dividir tudo por 2 aí, vai ficar 6 dividido por 115 e não dá para simplificar mais. Você pode dar a resposta 6 sobre 115 ou aproximadamente 0,05 amperes. Aí na letra C ele fala, se o resistor for trocado por um que tenha o dobro do inicial, gente, aqui ó, se eu dobrar a resistência sem mudar as características, né, eu dobrei a resistência, qual será a nova corrente? Eu não mexi na DDP. Então, se eu aumentei a resistência, eu vou diminuir a corrente. Se eu dobrei a resistência, eu vou dividir a corrente por 2. Então, não precisava nem fazer conta, você pode fazer a conta de novo. Então, a nova com 460 no lugar de 230. E você vai achar aí aproximadamente 0,026, porque aqui é 0,052, então é metade. Então é isso, com isso a gente conclui o volume 3, né? E vamos ver qual será a próxima matéria. Espero que vocês estejam assistindo os vídeos indicados aí e fazendo direitinho. Até lá!